Fala, meus amigos da Loteca. Concurso 1202, concurso acumulado, hein? Concurso acumulado em 1.800.000. A Loteca aumentou, né? Meu joguinho de 3 duplos agora são R$16. O jogo simples de um duplo é R$4 agora. E assim sucessivamente, né? 4, 8, 16, 32. Teve um reajuste na Loteca, né? Nosso joguinho agora custa R$16. A grade de final de semana aí, de jogo 1 ao 8 é sábado, o restante no domingo. Grade nacional aí, né? Série A, B, C. Vamos lá, não deixe de deixar um joinha, se inscrever no canal, fortalecendo aí a nossa querida Loteca. Vamos pro jogo 1, Flamengo e São Paulo. Flamengo que no Mundial foi eliminado pro Bayern de Munique, né? Mas fez até uma boa campanha, ganhou do Chelsea. Chelsea que eliminou o Palmeiras. Eliminou também o nosso querido Fluminense, né? Foi Fluminense e Palmeiras eliminado pelo Chelsea. O Flamengo ganhou de 3-1. O Flamengo fez até uma boa campanha, né? Mas saiu pro Bayern, poderoso Bayern de Munique. Vai enfrentar o São Paulo em casa. São Paulo, pelo brasileiro, vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu pro Bahia e perdeu pro Vasco da Gama em casa, né? O São Paulo tá com um novo técnico, alguns jogadores foram embora, teve algumas mudanças no elenco, mas o São Paulo tá lá na 14ª colocação, precisa pontuar, né? Vai pegar o líder Flamengo em casa no Maraca. Pois é, jogo difícil pro São Paulo. Jogo 1, vou de Flamengo em casa. Vou jogar 3 duplos, pessoal. 3 duplos agora são R$16. Jogo 2 é a nossa Série B, né? Novo Horizontino e o América Mineiro. O Novo Horizontino está na 3ª colocação, 27 pontos. O América Mineiro é o 12º colocado, está com 20 pontos. O Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O América Mineiro, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O América vem de uma derrota em casa para o Atlético por 1-0. O Novo Horizontino vem de um empate 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogo duríssimo. O Novo Horizontino é forte em casa. O Novo Horizontino jogando em casa, ele tem 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu na competição. Vai pegar o América. Também é um time bom fora de casa, né? Vem de 2 vitórias seguidas. Ganhou do Vila e ganhou do CRB. Esse jogo eu vou ficar na coluna do meio. Um empate aí. Um triplo de pobre porque é um jogo muito equilibrado. Jogo 3 é o Internacional contra o Vitória. O Internacional está na zona do rebaixamento, hein? O Inter é o 17º colocado, 11 pontos. O Vitória também tem 11 pontos, está ali na 16ª colocação. É um jogo complicado, os dois lá embaixo. Os últimos 5 jogos ali para o brasileiro do Internacional são 2 vitórias, 2 empates. 1 empate e 2 derrotas, né? O Vitória, 5 partidas, as últimas 5 não venceu, 3 derrotas e 2 empates. Vai pro Beira-Rio, é uma grande zebra. Vou jogar meu primeiro duplo. Vou de Internacional e empate no jogo 3. Jogo 4 é pela Série C do Campeonato Brasileiro, né? São Bernardo e Ponte Preta. São Bernardo está na 8ª colocação com 16 pontos. A Ponte é a 2ª colocada. A Ponte tem 23 pontos. Nos últimos 5 jogos do São Bernardo, só uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Ponte Preta, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem de 2 vitórias seguidas. Venceu o Maringá fora e venceu a Tombense em casa. São Bernardo empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e no penúltimo jogo, jogando em casa, ganhou do Anápolis de 3-0. Jogo 4 eu vou arriscar uma coluna 2. Vou lá de Ponte Preta. Jogo 5, Paysandu contra Atlético Goianiense. O Paysandu está na zona do rebaixamento, 18º colocado. O Paysandu está com 14 pontos. O Atlético Goianiense é o 11º, 21 pontos. Faz uma campanha melhor. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Atlético Goianiense vem de uma vitória em casa contra o CRB 2-1. Paysandu empatou com o Avaí 0-0 lá na ressacada. Agora joga em casa. O Atlético Goianiense é um time forte, hein?
Aí eu vou jogar um empate seco também no jogo 5. A última loteca deu bastante empate, né? Sempre vem os empates. Vou jogar 3 duplinho, R$16, aumentou. Vamos de empate entre Paysandu e Atlético Goianiense. Jogo 6 é o Vasco da Gama contra o Botafogo. Vasco da Gama vai mandar o jogo nesse clássico. O Vasco tem o 13º colocado, 13 pontos. O Botafogo é o 8º, tem 18 pontos. Os últimos 5 jogos do Vasco são um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Botafogo jogou o Mundial, né? Os últimos 5 ele tem um empate, uma derrota e 3 vitórias. Mas ele vem de uma derrota para o Palmeiras na eliminação, né? Lá no Mundial. É um outro campeonato, não conta tanto. Pelo Brasileiro ele tinha ganhado o último jogo do Brasileiro do Ceará em casa 3-2. Clássico dificílimo. Tudo pode acontecer. Eu vou ficar com o Botafogo. Vou lá de coluna 2 no jogo 6. Botafogo. Jogo 7. Atlético Paranaense e Goiás, a Série B. O Atlético Paranaense é o 6º colocado, 23 pontos. O Goiás é o vice-líder e está com 30 pontos. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense são 3 vitórias e 2 derrotas. O Goiás vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo aí o Goiás empatou com o Criciúma em casa em 1-1. Já o Furacão visitou o Amazonas e ganhou de 1-0. Agora esse jogo complicadíssimo. Mas eu vou ficar com a coluna 1. Eu vou de Furacão, Atlético Paranaense no jogo 7. Jogo 8, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia é o 5º colocado, 21 pontos. O Galo é o 7º, está com 20 pontos. Os últimos 5 partidas do Bahia são 4 vitórias e só uma derrota. Os últimos 5 jogos do Galo, 3 vitórias e 2 empates. Ele vem de uma vitória pelo Brasileiro em casa contra o Internacional de 2-0, seu último jogo. Já o Bahia também ganhou seu último jogo de 2-1 do Fortaleza, jogando em casa. Agora recebe o Atlético Mineiro. Jogo número 8. Eu vou ficar com a coluna 2. Eu vou arriscar ali um Atlético Mineiro. Jogo número 9, né? Série B, abrindo jogos de domingo, Chapecoense e Remo. Pessoal, não deixa de se inscrever. Dá um joia, fortalece a gente aí, beleza? A Chape, ela tá na 7ª colocação, 22 pontos. O Remo tem 24 pontos, é o 5º colocado da Série B. Os últimos 5 jogos ali da Chape são 2 vitórias e 3 derrotas. O Remo tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo do Remo foi um 0-0 com o Cuiabá em casa. A Chape, vamos da Chape, o último jogo da Chape, ela vem de uma vitória contra o Operário fora de casa. É um duelo equilibrado. Vou ficar aí com o meu segundo duplo, eu vou gastar aí, eu vou jogar Chapecoense empate no jogo 9. Jogo 10 é pela Série C, né, pessoal? Figueirense e Náutico. O Figueirense ele tá na 13ª colocação, tem 13 pontos. O Náutico tá na 5ª colocação com 16 pontos. Os últimos 5 jogos do Figueirense são 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O Náutico vem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Náutico vem do empate em 0-0 com o Floresta, seu último jogo. O Figueirense, jogando fora de casa, ganhou do Brusque de 2-0. Esses jogos da Série C, como a gente não acompanha, né, pessoal? Eu não acompanho muito pouco. Deixa eu ver o Figueirense como mandante. Seus últimos 5 jogos só perdeu 1, 2 empates e 2 vitórias. É um jogo bem equilibrado, Figueirense e Náutico. Eu vou jogar empate no jogo 10. Jogo 11 é Corinthians e Bragantino. Corinthians está na 10ª colocação, 16 pontos. O Bragantino está em terceiro, 23 pontos. A gente não sabe como esses times vão voltar, né? Se o mês parado pós do Mundial. Então tá, a gente tem que ver umas 2 partidas aí para ver. O Corinthians, o Bragantino vinha muito bem, o Corinthians não vinha tão bem. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, só uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Bragantino, 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo do Bragantino foi contra o Bahia, perdeu em casa por 3-0. O Corinthians foi no Sul e empatou com o Grêmio, sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, dia 12/6. Vou arriscar meu terceiro e último duplo, né? Jogo 3 duplos, não dá para jogar Corinthians. Vou jogar Corinthians e empate no jogo 11.
Corinthians e empate, pessoal. Vou jogar Corinthians seco, não arriscar o meu terceiro e último duplo aí no Corinthians e empate. O jogo 12, Criciúma e Ferroviária. Classificação, o Criciúma está na 15ª, 17 pontos, Ferroviária 13ª, Ferroviária tem 18, um pontinho de diferença, aí os dois estão ali brigando ali na tabela. Os últimos 5 jogos do Criciúma, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Ferroviária tem 2 vitórias e 3 derrotas. Que jogo, hein? O Criciúma como mandante, jogando em casa, ele tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Ele perdeu para o Avaí, o clássico, no evento de uma derrota. A Ferroviária, jogando fora de casa, só venceu o América Mineiro. Nos últimos 5 jogos ela venceu o América. Vem de uma derrota para o Paysandu, perdeu para a Chape, perdeu para o Goiás, empatou com o Novo Horizontino. Agora vai pegar o Criciúma em casa, jogo duro. Vou ficar com a coluna 1. Vou confiar no Criciúma como mandante, no jogo 12. Jogo 13, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro é o segundo colocado, 24 pontos. O Grêmio é o 11º, 16 pontos. Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias, 2 empates, só perdeu uma, que foi na Sul-Americana, por Defensor 1-0. O Grêmio vem dos últimos 5 partidas, olha, 4 vitórias e 1 empate. É que esse último jogo que ele jogou foi com o São José, ganhou de 2-0, né, pela Recopa Gaúcha. Vai ser um jogo difícil lá pro Cruzeiro, hein? Vou ficar na coluna do meio, empate entre Cruzeiro e Grêmio. Fechando a loteca, nós temos um clássico em Fortaleza e Ceará. Vamos ver a classificação aqui, como é que tá o Fortaleza. Fortaleza está na zona do rebaixamento, hein? 18º, 10 pontinhos. O Ceará tem 15 pontos, é o 12º. As últimas partidas aqui, os últimos 5 jogos do Fortaleza. Fortaleza vem de 5 derrotas. O Ceará, ele tem uma vitória, só uma vitória nos últimos 5 jogos, mas foi pela Copa do Nordeste, venceu o Sampaio Corrêa 2-1 fora de casa. Pelo Brasileiro tinha 3 derrotas seguidas. Copa do Nordeste aqui também, o playoff, ele passou nos pênaltis pelo Sport. Pelo Brasileiro também não vem tão bem. Clássico nordestino aí, muita rivalidade. Aí ninguém quer perder. Mas eu vou ficar aí com o Fortaleza. Confiar no Fortaleza nesse clássico, mandando o jogo em casa. Fortaleza, coluna 1. Tá aí, pessoal, meus palpites para a loteca. O concurso 1.202 acumulado, né? Final de semana. Aumentou. 3 duplos são R$16. Vamos lá fazer uma fezinha, né? Jogar com moderação. Boa sorte a todos. Um ótimo final de semana. Até o próximo concurso. Fiquem todos com Deus. Não deixe de se inscrever. Um abraço, um beijo no coração de todos. Valeu. Tchau, tchau.